noite. Meus amigos, estamos numa Câmara Municipal onde desponta a preocupação de uma escola do Legislativo. Eu fui questionado recentemente se o município teria competência para legislar sobre responsabilidade dos políticos locais. E eu, então, fiz ver o meu interlocutor que a competência, que é justamente a forma de se extravasar o poder, a competência do município brasileiro nasceu com a instalação da primeira Câmara, em 22 de agosto do longínquo ano de 1532, quando os primeiros colonizadores chegados com Martim Afonso resolveram levantar a Casa da Câmara para dirigir os destinos daquela primeira colônia. Foi também a vez primeira que na América se elegeu homens públicos, os chamados vereadores, os homens bons, que compuseram aquela primeira Câmara. E aí a indagação seguinte: bom, mas eles receberam orientação de Portugal? Não. A Câmara que se formou em São Vicente não tinha nada a ver com o conselho que havia em Portugal. A Câmara de São Vicente foi aquela mesma Câmara que se criou na região do Flandres, na Holanda, onde está hoje a Bélgica, a França, a Alemanha, que os homens da cidade resolveram criar uma barreira para que os cidadãos não fossem chamados à guerra pelos senhores feudais, guerras, muitas delas desnecessárias, guerras de vaidade, inclusive as cruzadas. Então, os homens da cidade, os homens que moravam dentro daquelas muralhas da cidade medieval, entenderam de criar um governo para gerir os seus negócios e não ficarem dependentes da vontade do rei, do imperador, do barão, do conde, do duque, que eram senhores feudais. Foi essa Câmara que se criou nessa região que deu origem à Câmara de São Vicente. Por quê? Em 1532, havia em Portugal cerca de 35 mil homens, dos quais nem 10% eram homens úteis. Porque os homens úteis de Portugal ou estavam nas Índias comprando especiarias, ou estavam na região do Flandres vendendo as especiarias, ou ainda no meio do caminho, levando as especiarias por barcos. Portugal dominava o mundo. Então, Martim Afonso trouxe gente lá do Flandres, gente que conhecia os direitos dos homens, e foram estes os primeiros vereadores
que a América teve. A primeira Câmara eleita das Américas. Para demonstrar que isto é uma verdade inconteste, em 1650, houve um problema na Câmara Municipal de São Paulo e alguém pediu uma ordenação manuelina. E não havia, nem sabiam o que eram as ordenações do reino. Porque aqui, os vereadores faziam as leis segundo a necessidade da colônia. Eu digo num dos meus trabalhos que a Câmara Municipal Brasileira foi uma forma alongada de poder. Eles se disseram portadores de poder. Ninguém lhes deu poder. A Câmara de São Vicente nasceu da vontade dos colonos. E em 1534, o rei Dom João III recomendou a um dos donatários das capitanias que eles criaram que fizessem cidades como São Vicente. Então ela passou a ser padrão. As câmaras eram copiadas à forma de São Vicente, com absoluta competência para fazer de tudo. Porque quando os flibusteiros, os corsários chegavam nos portos, quem resolvia era a Câmara Municipal, que fazia uma conscrição e enfrentavam o inimigo, da mesma forma que enfrentavam os índios. Não havia governador acima das câmaras, tanto que muitas vezes, e aí está o primeiro impeachment que houve no Brasil, nós tivemos governadores depostos pela Câmara. A Câmara deu um impeachment no governador nomeado pelo rei. E nenhum rei nunca deixou de atender ao ato da Câmara Municipal. Então, o poder da Câmara era quase soberano. Não era soberano, porque a soberania é mais que a autonomia. A soberania é a forma incontrastável de um Estado. Ninguém pode mais do que ele, a não ser um outro Estado. As nossas câmaras nasceram assim. Então, este poder foi de tal forma usado que durante todos os anos que se passaram até a independência, elas não tiveram nenhum contraste. E mais, se os senhores forem ler a Constituição do Império, a primeira que nós tivemos, os senhores irão encontrar lá, no preâmbulo, que Dom Pedro diz: com atenção à vontade dos povos representados pelas câmaras, não havia constituinte. Foram as câmaras municipais que aprovaram a Constituição. Então, esse poder que os nossos vereadores tinham no passado era necessário e suficiente para que a comunidade fosse bem governada. Não havia nenhuma ordem de nenhum outro poder legislativo. Só a partir da Constituição de 1824 que passamos a ter uma Assembleia Legislativa. E depois, em 1834,
os estados passaram, as antigas províncias passaram a ter uma assembleia. Mas as câmaras municipais continuavam as mesmas que eram desde a época de Martim Afonso. Então, quando houve a independência, não se acabou com as câmaras para recriá-las com a Constituição. Nem tampouco em 1834, quando criaram as províncias, as câmaras deixaram de existir para serem criadas pela província. A mesma coisa com a República. Quando a República se instalou, as câmaras municipais eram as mesmas, com o mesmo poder. E aí, os políticos estaduais, nacionais, entenderam de mover contra as câmaras restrições. Até então, não havia restrição. Mas em 1926, o Supremo Tribunal demonstrou que as câmaras tinham autonomia e que nenhum governo poderia contrariar as decisões das câmaras que elegiam os prefeitos. E assim viemos até 1947, quando a Constituição colocou o município como entidade governamental autônoma. Eu estou dizendo esse histórico para que os senhores saibam que a competência municipal se extravasa pela Câmara. Ela é o poder legislativo competente para legislar sobre o peculiar interesse do município. Está hoje na Constituição de 88, no artigo 30, que as câmaras legislam toda a matéria do seu interesse. Por que isso? Porque nós vamos chegar à conclusão de que todos os males que nós temos hoje na degradação ambiental é porque as câmaras não tomaram as providências necessárias para coibir os abusos, porque a competência é municipal. Nós vivemos nas cidades e nas suas vizinhanças com as regras postas pelas câmaras municipais. O Estado não pode intervir na decisão camarística, ele não tem competência para isso, a União não lhe deu essa competência. Da mesma forma, a União não pode ter ingerência na vida municipal, senão através da intervenção federal. E não havendo intervenção federal, os municípios se governam por si. E aí está o ponto crucial da razão de estarmos aqui discutindo. Quem conhece as necessidades do município é o vereador. É ele que sabe das necessidades postas pelo peculiar interesse municipal. Então, se nós não nos governarmos bem, os únicos prejudicados seremos nós mesmos, porque nós constituímos a comunidade. Não é a União e não será o Estado que virá aqui para solucionar os nossos problemas. Então, toda vez que eu enfrento na vida profissional casos de prefeituras que são atacadas por órgãos do Estado ou da União, que não são presentes, que não têm a responsabilidade de assegurar
a qualidade do ar, do nosso ar, que é o segundo ar em qualidade do planeta. Quem é que assegura essa qualidade do ar? Não é CETESB, não é nenhum órgão estadual, nem federal, porque eles não estão aqui. Nós é que sabemos como devemos conduzir a cidade, o que nós devemos aprovar para o bem-estar da comunidade. Esta é que é a grande preocupação cidadina. Nós não podemos permitir que a qualidade de vida seja deteriorada. Então, os órgãos estaduais e federais têm que respeitar a nossa disposição. Num município de Roraima, nós tivemos um problema de uma grande empresa mineradora que foi lá para pesquisar e invadiu a zona rural e foi uma destruição completa. Nós, assessorando o prefeito, dissemos, não, isso não é possível. E dizia a mineradora, eu tenho autorização do Ministério de Minas e Energia. Sim, porque o Ministério de Minas e Energia está na Constituição, tem a competência da União de explorar o subsolo que pertence à União. Mas o solo é do município. Então, para se explorar o subsolo, tem-se que passar pelo solo do município. O município é o único que tem o seu território assegurado. A Constituição diz que o município tem autonomia para criar um novo município. Há um plebiscito. Para haver esse plebiscito, se houve as partes interessadas, isto é, o atual município e aquele que quer ser criado. Por quê? Porque o município é poder, tem competência para garantir os seus limites, as suas lindes. E isto não tem a interferência do Estado. O Estado não pode dizer que um município vai ser criado sem que os munícipes, que são detentores do poder, no plebiscito concordem. Se não houver concordância, o limite fica mantido. Se os senhores buscarem a lei criadora do município de Atibaia, os senhores irão encontrar lá os limites de Atibaia, como de qualquer outro município. Então, aqueles limites garantem ao povo da cidade o poder dentro daquela área. Este poder tem que ser usado no bem de todos. Não se admite a instalação de uma indústria que venha poluir o ar. Não se admite, pela legislação do bom município, que alguém crie uma atividade que venha corromper a vida urbana. Por que isso? Porque o município está usando da sua competência, do seu poder. E este poder de império que ele tem dentro dos seus limites tem que ser garantido pela atividade legislativa. A Câmara criando as regras, as leis. Vejam que o Estado
se limita com outros estados. Mas não há nenhum território estadual que não seja município. Portanto, só o município tem o território. A mesma coisa a nação brasileira. Ela é formada por 5.543 municípios, que cada um se comporta dentro dos seus limites. Só quem tem superfície é o município. Nós dizemos, o Brasil tem 8.550.000 quilômetros quadrados. O Brasil, a soma dos 4.543 municípios. Mas o Brasil não tem território. Nem o Distrito Federal, que não é da União, é a capital do Estado Nacional. Ora, se nós chegamos a essa conclusão, que só o município tem território, e para que se faça alguma coisa no subsolo, tem que passar pelo solo do município, nós chegamos à conclusão que se o município não impuser regras precisas, a União vai fazer o que está fazendo. Vão se aproveitando do descaso político da administração local e vão admitindo que empresas venham corromper o solo local. É o caso das pedreiras. Ora, a gente vai daqui para São Paulo e vê aquela cicatriz enorme na Serra da Cantareira, porque se instalou ali uma pedreira há muitos anos. Quem é que consertará aquilo? O nosso Atibaia se tirou dele tanta areia para a construção de prédios, sem uma lei municipal que coibisse os abusos. Hoje, o nosso rio, que era navegável, só permite passagem de canoas. Então, o município é dono do seu território e não pode admitir que ninguém, nem Estado, nem União, venha criar para atividade de qualquer ordem entraves à segurança do município. Por que isso? Porque nós temos que assegurar a nossa qualidade de vida. Está lá na Constituição, no artigo 30, que ao município cabe legislar no seu peculiar interesse. Aquilo que é de interesse local, é o município quem legisla. Daí que nós temos entendido, e é o escopo do último trabalho que nós fizemos, que para se admitir qualquer atividade poluidora, o município exija caução. Exige a caução do empreendedor, uma caução que garanta que a hora que terminar a atividade empresarial dele, o município tenha recursos para poder reconstruir a área que foi perturbada. Os senhores vejam, por exemplo, o que aconteceu lá em Mariana. Se aquele município tivesse exigido da empresa uma caução, o município por si só iria reconstruir a área degradada. Mas nenhum município exigiu caução daquela empresa.
Sabe-se que essa atividade é lucrativa, mas ela é altamente poluidora. Vejo em certos municípios apressados em se desenvolver, facilitando pela Câmara Municipal leis dando isenção de tributos, que agora é proibido, dando vantagens para se instalar indústrias, mas ninguém se preocupou em que aquela indústria, para se instalar, colocasse os filtros necessários para que o ar não fosse poluído. Eu falo, senhores, com a experiência de atividades que nós exercemos. Em Cubatão, no auge daquele movimento revolucionário para produzir a Cogipa, a refinaria, aquelas empresas todas que ali estavam instaladas, degradaram o meio ambiente. A Câmara Municipal iniciou um trabalho terrível. Ninguém cuidava de pôr um basta, até que uma criança nasceu sem cérebro. Foi o primeiro caso de anencefalia. Poluição. Aí a grita foi universal. De toda a parte do planeta surgiram protestos pela qualidade do ar de Cubatão. Então, CETESB e outras empresas foram cuidar daquele problema. Exigir que as empresas pusessem filtros, não poluíssem o ar, porque o filtro reduz a atividade da indústria. Então não se queria isto, queria produção. Mas esta produção só é possível enquanto a qualidade de vida não for perturbada. Houve um caso célebre nos Estados Unidos em que um presidente pretendia instalar uma atividade onde havia uma tribo de índios, e o cacique disse: não, o ar é nosso, aqui ninguém vem perturbar a nossa área de vida. O homem branco não vai poder nos dar aquilo que Deus nos deu. Daí que poucas cidades, poucos municípios poderão dizer que o clima deles é o segundo do mundo. Mas isto tem preço, que os senhores não podem se descuidar disso. As regras do meio ambiente devem ser enérgicas para garantir a economia do município, porém assegurar essa qualidade do ar. Daí que nós propomos que os municípios criem calções com papéis de garantia, os eco-papers, nome que nós emprestamos porque entendemos apropriado. Papéis negociáveis que o município pode criar porque não é imposto, porque não é taxa, é uma calção que garanta que ao cabo da atividade daquela empresa haja recurso local para se recuperar o ambiente degradado. Se nós não fizermos isso, não é o Estado nem a União que virá em nosso socorro. Vejam o caso de Mariana. Estão discutindo lá quem vai fazer. Ora,
Admitamos que aquelas multas sejam pagas. Quem vai administrar essas multas? Será a União, porque é em mais de um estado. Ou será o estado de Minas e o estado do Espírito Santo? E os municípios? Quem é que falou que os municípios terão direito de recompor o seu ambiente que foi degradado? Ninguém falou nisso. Esta é a importância que nós damos à criação dos ecopapers, porque este dinheiro ficará no município. Será um fundo que vai assegurar que, se houver degradação, o município tem recurso para cobrir e recuperar o ambiente degradado. Porque se for para a União, claro que não volta. Os senhores vão assistir estes fatos que nós vamos descrever. Todos aqueles municípios que foram perturbados pelo rompimento da barragem não irão ver a sua paisagem recuperada. Sabe-se já que dificilmente se conseguirá, com milhões e milhões, se conseguirá recompor o ambiente degradado. Temos que insistir com isso, para que o município, sabendo que ele tem competência para legislar, para proibir aquilo que ele não quer no seu território. O território é dele. Se alguém quiser pesquisar no subsolo, tem primeiro que atender o dono do território, que é o município. Quem vem colocar indústria, que vai colocar chaminés jogando para o ar poluição, sabe que aquele ambiente é municipal. Ao município cabe impor as restrições. E tudo isto na lei do meio ambiente do município. Por quê? A União criou as suas regras gerais. Está lá na Constituição. As regras da União serão normas gerais, não são normas particulares. A norma particular quem impõe é o município. Precisamos, então, levar ao conhecimento da Câmara e dos seus vereadores que eles têm o poder, que eles têm a competência, que a eles impõe defender a qualidade de vida. Qualidade de vida que está diretamente ligada ao uso e ocupação do solo. Para os menos versados, é bom que se leia de vez em quando a Constituição. Aos vereadores não, que é o material com quem eles trabalham. Está lá no artigo 31, que o município cabe legislar sobre o uso e a ocupação do solo urbano. Alguém errou e botou esse urbano. Nós dizemos, e isto usamos já em vários municípios, solo municipal. Porque tanto o urbano como o rural são solos do município. E hoje, a maioria das atividades, inclusive industriais, não é mais no solo urbano, que é caro. Então, é no solo rural. Ali se instalam indústrias. Ali pode haver poluição. Se o município é quem legisla o uso do solo, nós diremos, aqui
só se usa o solo com atividade benéfica. Atividade poluidora, não. Nós temos um legado, temos o segundo clima do mundo. Não vamos permitir que alguém venha perturbá-lo. Aí dir-se-á, mas a Constituição diz solo urbano. Sim, mas veio a lei regulamentadora dizendo que o município, ao criar as regras do seu desenvolvimento, diz que é solo urbano e rural, porque o solo do município ora é urbano, ora é rural. Só nós podemos dispor sobre isso. O Estado e a União, não. Então, meus senhores, está lançada aqui a semente da criação dos ecopapers, das cauções para garantia ambiental. Garantia que vai assegurar um problema crucial para a humanidade. Fala-se por aí que o mar subirá 2, 3 metros em um século, que muitas cidades irão desaparecer. Falam por aí tantas coisas que advirão do mau uso do solo, que nós não podemos permitir. Ao falarmos de ecopapers, de cauções, nós também falamos do essencial, é da saúde ambiental, da saúde que depende do ambiente. E esse ambiente não pode ser, de forma alguma, perturbado pela ação corredora do homem. Disse do caso da anencefalia de Cubatão, que foi pela poluição ambiental. Vemos agora o que está acontecendo no Nordeste, com a Zika, com a chikungunya, com todos aqueles malefícios do mosquito. Por quê? Porque não houve uma política de meio ambiente. Nós é que temos que fazer o nosso meio ambiente. Ao contrário, nós temos que fazer o ambiente. Por que meio ambiente? É o meio em que a humanidade foi colocada para viver bem. Se a humanidade foi colocada para viver bem, ela não pode se suicidar. Ela não pode admitir que se destrua as boas condições de vida. O que nós estamos falando não é de uma atividade sacerdotal de quem quer o melhor para o seu povo, mas é uma necessidade humana. O homem não pode se descuidar daquilo que Deus lhe deu. Vejo aqui, nesta Bíblia armada, um salmo em que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vamos ficar a vida inteira dependendo do favor divino? E a nossa obrigação para com este ente divino? É nada? Nós só recebemos graça? Não.
A obrigação é de quem governa, é de quem escolhe o governo. A obrigação é de todos nós. Então, meus senhores e minhas senhoras, na abertura desse trabalho, eu venho encarecer que a nossa escola legislativa precisa disseminar entre todos os vereadores, daqui e de fora, a necessidade que eles têm de preservar aquilo que lhe foi dado pelo Senhor. Se nos foi dado, não é para que nós venhamos a destruir, mas que nós venhamos a conservar. Se nós não conservarmos, estão aí já todas as notícias pelo mundo afora dos perigos que corre o planeta, para que ele não venha a ser um outro daqueles planetas que nós já estudamos como planetas que tiveram vida. Nós não podemos admitir que isto ocorra. E depende apenas de nós, dos que escolhem os governantes e dos governantes que nós escolhemos. Muito obrigado. Antes de abrirmos para as perguntas, doutor Maia, de que forma o senhor gostaria que nós presenteássemos os nossos presentes, o público presente aqui? O senhor quer sugerir alguma coisa? Nós temos 3 exemplares. De que forma nós podemos? Esses são para a Câmara. Para a Câmara? São para a Câmara Perfeito. Municipal, porque é matéria legislativa. Então, é da casa. Perfeito. É para a Câmara. Então, também, se alguém quiser fazer consulta, estarão à disposição na casa. Alguém gostaria de perguntar? Então eu vou até vocês. Doutor, boa noite a todos os presentes. A minha pergunta vai no sentido, o senhor falou muito sobre caução, sobre os ecopapers e sobre CETESB, a competência das pesquisas minerais. O que a gente sabe é o seguinte, os bens minerais, eles são posse da União. Então, é a União que autoriza a pesquisa e a mineração. Porém, a CETESB autoriza todas as intervenções no sentido de empresas e atividades potencialmente poluidoras no estado de São Paulo, assim como é competência dos outros estados, cada um tem a sua instituição. Porém, a CETESB, ela tem uma portaria que autoriza, principalmente para desafogar as agências ambientais, que o estado passe ao município o licenciamento ambiental de algumas atividades, não todas. Então, hoje, o que a gente tem é um licenciamento ambiental regionalizado, em que algumas agências atendem uma quantidade de municípios do estado. Então, por exemplo, aqui em Atibaia, a gente tem uma agência e ela atende municípios próximos circunvizinhos, Itatiba, Bragança, Tuiuti, Vargem, e assim é com as outras agências regionais. E a gente tem o DAE, que também é um órgão estadual, que é o que concede as outorgas para o uso de águas subterrâneas, águas superficiais e para lançamento de esgoto. Então, o senhor acha que, nesse sentido, o ideal seria municipalizar tudo, tanto o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, e aí não só algumas como todas, e a outorga de recursos hídricos também? O município tem a lei de uso e ocupação do solo. Por essa lei, o município regula como vai ser o uso do solo, como vai se dar a ocupação do solo. Ninguém pode legislar sobre o uso e ocupação do solo, porque esta competência é exclusiva do município. Então, a CETESB pode dar a autorização que quiser.
Mas só que no meu município eu não admito aquele uso, aquele mau uso. Não admito que ele ocupe o solo para uma atividade que eu não quero. Para isso a Câmara se reúne aqui e defende o interesse da cidade. Então, esta é a primeira coisa. O uso e a ocupação do solo, quem autoriza é o município. Aliás, ele não autoriza, ele diz o que ele quer e o que ele não admite. Que vá para o município vizinho. Eu, uma ocasião, disse a um prefeito que ele disse, mas se eu não licenciar, ele vai no município vizinho, se licencia lá e vem poluir o meu. Se for poluidora a atividade, você entra com anunciação de obra nova, que em direito nós dizemos isso para o mau vizinho. Então o município tem recursos técnicos para exigir que na sua superfície assegurada pela lei que o criou, ele só admita aquilo que não venha a poluir o meio ambiente, não venha a degradar o meio ambiente. Então, esta é a argumentação que nós damos para enfrentar os órgãos do Estado e da União. No caso, por exemplo, da água, veja, nós fizemos uma ocasião a lei para o município de Santos e um dia, eu chegando a Santos, um motorista me dizia, doutor, todo mundo é doutor, doutor, se o bombeiro quiser entrar nessa rua, não cabe o carro. Por quê? Ali não se podia admitir um prédio de mais de 12 andares. Aliás, nem de 12 andares, porque um incêndio seria uma destruição total. Quem é que cuida disso? É o município. O município, na sua lei, ele impõe o que ele admite. Alguns municípios não têm água, ou a água é pouca para a sua população. Vem uma empresa e quer montar uma atividade que vai usar muita água. Eu não concordo. Não adianta a Sabesp e outros órgãos pretender liberar a atividade, se eu que sou munícipe, eu verifico a minha incapacidade de poder dar água para aquela empresa. Eu não admito que a empresa se instale, a não ser que ela prove que ela tem suficiente água para se manter. Por quê? Eu tenho que defender toda a população do município. Há uma série de atividades que a gente nem pensa, mas é o município que decide. O barulho dos motores, dos carros, etc, 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 tudo isso o município pode coibir o mau uso. Ninguém pode evitar o desenvolvimento. A Constituição garante o desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentado. E essa é a nossa tese, da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade, se não um desenvolvimento com regras que não admitem a degradação? É a sustentabilidade prevista na Constituição como uma garantia à humanidade do seu próprio futuro. A sustentabilidade é uma das garantias que antigamente não se falava. Garantia da segurança, garantia da inviolabilidade,
essas garantias. Agora há uma garantia nova, de geração nova, garantia de sustentabilidade. Há um professor gaúcho, professor Juarez, que disse: não é possível que nenhum órgão público, ao decidir alguma coisa, não pensasse antes na sustentabilidade. Se há sustentabilidade, se admite. Se não há, não se admite. Nós somos defensores daquilo que Deus nos deu. Se nós vamos tripudiar sobre isso, nós estamos tripudiando sobre Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Washington. O senhor deu um exemplo de Mariana, eu vou um pouquinho além que o senhor deu um exemplo. Hoje, eu não sei que órgão que hoje que a gente tem, quem que manda hoje na Amazônica. Por que eu estou falando isso? Hoje a Amazônica está vivendo uma situação muito difícil, estão acabando com a Amazônica, e se a gente não tomar cuidado hoje, o que está acontecendo, os americanos lá fora já estão de olho nessa Amazônica, porque se o Brasil não tomar cuidado, eles vão tomar. Então eu queria saber quem que é o órgão que manda na Amazônica, para acontecer o que está acontecendo hoje nesse Brasil. Porque a gente é brasileiro e a gente tem um patrimônio que a gente tem que cuidar. Porque vai chegar uma época que não vai existir mais a Amazônica. Então eu queria saber quem que hoje manda. Porque a gente vê na televisão, porque um fala que é o outro que manda, mas a gente está vendo a Amazônia, que cresceu um câncer na Amazônia, que hoje ninguém planta mais nada, é só destruir. Então eu quero saber quem que hoje manda na Amazônica hoje. É preciso que os municípios da Amazônia façam como nós fizemos no caso que eu contei. O município tem autonomia sobre o seu território. Ninguém pode invadir o seu território para cortar madeira sem que seja autorizada a extração de madeira. Quem é que autoriza? Pode qualquer órgão dizer: eu regulo a extração, mas se ele não obtiver na prefeitura a autorização para exercer essa atividade, ele não poderá exercer. A ideia é esta. O município é quem autoriza as atividades. Quem autoriza a atividade é o município, não é o Estado, nem a União. A União autoriza a você pesquisar o subsolo, o Estado autoriza você a extrair madeira, mas quem autoriza a atividade é o poder municipal. E para isso ele paga um imposto. Então, se o município tomar esse cuidado de não autorizar, nós salvamos a pátria. É esta a ideia que nós estamos pregando. Se o município exigir caução para qualquer atividade, nenhuma atividade deixará o município degradado, porque ele terá recurso para recuperar a degradação. Nós não podemos ficar esperando que a União faça. A União só vai fazer quando tiver um interesse nacional. Interesse local, nem o Estado cuida disso. Nós vemos aí muitos municípios em dificuldade econômica em que o Estado não socorre. Se o município não criar mecanismos para ele obter recursos, não é o Estado que virá socorrê-lo. Boa noite, doutor. Meu nome é Vicente. O município de Atibaia tem uma lei ambiental e também de ocupação de solo, que se chama CURMA, né? Então, toda atividade que pretende se exercer ou se instalar aqui no município, o empresário ele tem que requerer, junto ao departamento competente aqui, uma análise de orientação prévia. Só depois disso é que ele vai saber se ele pode ou não se instalar aqui no município, né? E
Só que aí, depois, por exemplo, ele consegue, com essa orientação, ele requer a inscrição municipal. E aí o empresário também tem que requerer a CETESB. Esta é outra coisa, cada um no seu lugar. A CETESB autoriza atividades dela, mas o que é certo é que para exercer a atividade no município, ele tem que ter autorização municipal. A CETESB não pode autorizar nenhuma atividade no município se a lei do município não permitir essa atividade. Verdade, aqui nós temos essa lei e funciona bem aqui. Muito bem. Bom, das pessoas que não fizeram perguntas, alguém mais quer se posicionar? Aí depois dessa nós vamos partir para a próxima palestra. Boa noite, doutor Mari, meu nome é Francisco. O senhor falou a respeito dessa lei do EcoSpaper. Essa lei pode ser proposta por qualquer vereador dessa casa a qualquer momento? Sim, qualquer vereador pode propor a lei. Está no regimento interno da Câmara. Ele só não pode propor a criação de cargo, que depende do prefeito. A iniciativa é reservada ao prefeito. Mas, da atividade, quem legisla é a Câmara Municipal. Os senhores têm a oportunidade de aprovar isso ou no plano diretor, ou no Estatuto da Cidade, ou numa lei esparsa. A Câmara é competente para legislar. Correto, muito obrigado. Eu gostaria de estar concluindo aqui. Achei fantástica a palestra do professor. E eu gostaria de plantar uma semente aqui para que nós façamos uma reflexão. Nós vamos abrir para mais uma pergunta do colega, mas eu acho que é muito importante, dentro da nossa ideia de escola legislativa, que nós venhamos a fazer uma reflexão muito importante, que eu sinto enquanto advogado da Câmara há mais de 10 anos. O município, muitas vezes, ele abre mão, e ele é tolhido pelo Poder Judiciário, né, nas ADINs, né, da sua competência de legislar. Muitas ADINs são julgadas procedentes com julgamentos de dúbia constitucionalidade, né, retirando do município muitas competências. Né. Então, assim, é uma missão de todos os futuros agentes políticos, vereadores, representantes, assessores, que nós tenhamos essa concepção histórica, né, retomar a importância das câmaras municipais dentro da história do Brasil, né, que nós venhamos a fortalecer as competências dos municípios e das câmaras municipais, e que venhamos a brigar acirradamente por isso, né. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que nós façamos uma reflexão. E, num segundo lugar, achei sensacional a preocupação que está de acordo com o que a gente chama de princípio da precaução ambiental. Ou seja, Mariana vai correr atrás do prejuízo depois do leite derramado. A ideia que o professor está passando aqui, e que é muito lógica, mas eu não havia pensado nesses 10 anos aqui no município, é de realmente que a gente faça uma legislação, né, prevendo já que esse dano ambiental ele pode acontecer. Porque depois correr atrás do leite derramado, né, essas multas milionárias, professor, que sabe-se lá se a São Marcos vai conseguir São Marcos vai estar conseguindo honrar com esses pagamentos, né, ainda mais em momentos de dificuldades econômicas, né, diversas. Então, assim, que a gente constitua o fundo, né. São duas preocupações, acho que fundamentais da palestra de hoje, né, e gostaria de agradecer, professor, né, pelas sementes plantadas, né. Gostaria que nós, né, façamos futuros debates a respeito da questão também. E aí, acho que vamos abrir para a pergunta do colega, né. Desculpa, eu não tinha entendido que você tinha encerrado as perguntas. Mas... Na verdade, é por causa do avançado do horário, né? Mas, assim, é possível, claro, vamos partir para a sua pergunta. Rapidinho também. Meu nome é Marcelo, eu
estou aqui no município há muitos anos, mas vivenciando mais no último ano. A questão que eu ia colocar, aproveitando a questão da ocupação do solo e a população local, né? Isso vale tanto para a cidade de Atibaia, como para as outras do Brasil, e aí uma questão que eu coloco também, que eu acho que tem muito a ver com isso. A sociedade, em algum momento, precisa crescer, em termos de população e ocupação do solo. E eu vejo que, muitas vezes, isso é colocado no segundo plano, tanto pela indústria da construção civil, quanto pelas câmaras municipais, que não protegem certas áreas, depois a população ocupa, e aí aqui, recentemente, pelas enchentes, a gente vê claramente o resultado disso, né? São áreas normalmente mais acessíveis, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de não operância governamental. Aí tanto vale para o município, como o Estado, como federação. Então, como é que o senhor vê esse link e a obrigação da Câmara em evitar esses tipos de situação hoje e no futuro? Sim. Há uma ideia de conurbação ordenada. Eu acho que foi o Faria Lima, um prefeito de São Paulo, a quem eu dei consultoria, que ele pretendia, a ideia era a seguinte: eu tenho linha de ônibus, eu tenho água, eu tenho energia elétrica, eu tenho gás encanado, eu tenho telefonia, são serviços públicos que eu ponho à disposição da população. Mas o cidadão que quer usar da propriedade para negócios resolve lançar um empreendimento longe, aonde eu terei que estender toda esta gama de serviços. Eu posso proibir? Pode. O adensamento é essencial para assegurar o crescimento ordenado da cidade. A cidade tem vida, ela precisa ser ordenada. Nós não podemos admitir que se crie uma conurbação desordenada para atingir interesses comerciais, imobiliários. Uma ocasião eu defendi uma tese, porque havia uma chácara numa cidade do interior, em que eram 4 irmãos, e um deles, que era juiz, demandista nato, não queria acordo nenhum. Ele queria que os irmãos morressem para ele fazer o que ele bem entendesse da chácara. E eu disse ao prefeito: não, vamos fazer uma desapropriação com o pagamento de lotes resultantes. Nós dividimos esta área em tantos lotes e convidamos os proprietários a ocupar, a escolher os lotes. Os 3 concordaram, um 4 demandista, não. Resultado: até hoje, são passados 20 e poucos anos, ele já morreu. Ele não conseguiu entrar na posse dos lotes dele, porque a ganância era tal que ele não entendeu que o município tinha direito de exigir o loteamento daquela chácara, que estava no meio da cidade, circunscrita por água, luz, telefone, gás, todos, transporte coletivo, por um capricho pessoal. Então, num instante que nós vislumbramos um interesse imobiliário ou um interesse menor, o poder público tem o direito, porque a propriedade tem um fim social. E nós invocamos este fim social para assegurar o direito do município. Senão ele vai precisar fazer todos esses melhoramentos urbanos, vai gastar uma fortuna em detrimento dos outros. Então, isto é um aspecto que está no plano diretor, que está na lei de uso e ocupação do solo urbano, que está no Estatuto da Cidade, leis
tipicamente municipais, que serão feitas aqui na Câmara. Doutor Maia, receba os cumprimentos do nosso presidente, doutor Edson Bento Leite, que não pôde estar presente aqui, mas em nome do nosso vereador Daniel Martini, que se encontra aqui, Daniel, se encontra aqui, muito obrigado à Escola Legislativa, representada nesse momento pelo doutor Hugo, nosso procurador, e também pelo nosso colega jornalista Luiz Gonzaga Neto. Espera o senhor de volta numa próxima oportunidade. E receba os aplausos do nosso público aqui no plenário. Muito obrigado. E eu estou à disposição da Câmara Municipal de Atibaia, não só para a palestra, mas para uma discussão técnica, se entenderem necessária. Obrigado. Obrigado, doutor Maia. 5 minutos apenas, nós já teremos continuidade ao nosso ciclo de palestras nesta noite, para falar sobre usinas de reciclagem de resíduos e a energia fotovoltaica, perspectivas de desenvolvimento no mercado brasileiro. Apenas 5 minutos daremos continuidade esta noite.